Porque existem muitos refúgios, mas só existe um refúgio alto. E as pessoas se refugiam em muitas coisas. Nós, seres humanos, nos refugiamos em muitas coisas. Entramos em muitos esconderijos e cavernas às vezes. E existem cavernas dentro de cavernas. Lugares escuros e profundos. Mas existe só um refúgio alto. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre o profeta Elias. Muitas pessoas estudam Elias, leem Elias, entendem que foi um grande homem de Deus, que ele, com Deus, realizou grandes sinais na terra. Foi um homem muito corajoso, audacioso. Enfrentou perseguição, muita perseguição. Mas eu quero dizer para vocês que a gente vai ler Elias, não porque ele é maior do que qualquer um de vocês. Porque Jesus disse que o menor do reino é maior do que o maior do tempo antigo. Que Jesus disse que foi João Batista. Não foi nem Elias, foi João Batista. Mas Jesus disse, o menor no reino é maior. Mas então por que nós às vezes não vivemos essas aventuras que esses profetas viviam? Porque nós não enfrentamos os mesmos desafios. E nós não enfrentamos os mesmos perigos. E nós não estamos expostos diante de tamanha adversidade que eles estavam. Porque pode ter certeza o dia que você ficar frente a uma adversidade tal, Deus vai te livrar rapidinho. Porque Ele é o teu alto refúgio. E Ele habita dentro de você. Mesmo que o mundo todo se volte contra você, Deus está contigo. Amém? Estes homens fizeram o que fizeram antes de Cristo. Era um outro tipo de justiça que tinha naquele tempo. Porque a justiça perfeita só pode ser feita com a vinda de Jesus. E com a morte e derramamento de sangue inocente de Jesus, ali começa o reino e começa a justiça perfeita. Não é? Aqueles homens antigos, eles tinham outros desafios, outras lutas. Eu quero começar lendo ali então, em 1 Reis 19, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. É muito comum os anjos tocarem, falarem, aparecerem. Era necessário. Porque Jesus não habitava no coração desses homens. Entenderam? Precisava de manifestação sobrenatural. Precisava de anjos. Precisava, os anjos falarem, tocarem. As pessoas tinham que sentir grandes coisas para se moverem a fazer justiça, a fazer a coisa certa. Então o anjo tocou. Porque aqui o que está acontecendo? Elias está pedindo para morrer. Elias está numa grande depressão. Ele realizou grandes feitos, só que agora ele está em uma grande depressão e pediu para Deus tirar a vida dele, porque ele está com medo de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel quer matar Elias. E o rei Acabe, que casou com Jezabel, também quer matar Elias. Ele está fugindo, se escondendo, e está com muito medo. Tanto medo ele está, que pediu para Deus tirar a vida dele. Mas Deus mandou um anjo, tocou ele e falou: Elias, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho, porque não acabou o teu caminho, não acabou a tua missão. Eu tenho muitas coisas importantes para você realizar. Portanto, levanta-te, come. Amém? Depois está escrito que o anjo deu pão e água. E esse pão e água que o anjo deu, fez com que Elias pudesse caminhar
entrar no seu propósito por 40 dias e 40 noites, sem sentir cansaço. Aquele pão que os anjos trouxeram, o pão do céu. Você entendeu que você tem o pão do céu? Você não pode se cansar. O diabo não pode tirar as tuas forças. Ele não pode te desanimar. Porque você tem o pão do céu, que desceu do céu. Aleluia! Elias, 40 dias saiu animadinho, né? Cheio de vontade, cheio de força. Comeu aquele pão que os anjos trouxeram, não chega nem perto do pão que vocês se alimentam. É para ficar desanimado? De jeito nenhum. Lembre do pão que você se alimenta. E saia animado, se encha de vida, se encha de bom ânimo. Porque longo será o seu caminho, longo será a sua jornada. Aleluia! Glórias a Deus! Tá, depois de tudo isso, ele caminhou 40 dias e foi até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Mas depois de tudo isso, o homem ainda vai entrar numa caverna. Depois dos 40 dias, o homem entrou numa caverna. Novamente ficou triste, depressivo, se escondeu, lembrou que estava sendo perseguido, ficou com medo de morrer e se enfiou numa caverna. Bem, só lembrando um pouquinho essa história, porque nós estamos aqui no final da história. Mas olha tudo o que aconteceu com Elias. Deus levantou Elias para um grande propósito. Naquele tempo, o reino era dividido entre Judá e Israel. Judá era o rei Asa. O rei Asa servia a Deus. Ele servia muito bem a Deus, era muito correto. Era tão correto que ele brigou até com a mãe dele, porque a mãe dele era idólatra. E ele não permitiu que a mãe fosse rainha de Judá, porque a mãe dele era idólatra. Ele foi muito correto. E se você for ler Reis, o tempo todo vai aparecer um monte de reis alternando no poder, por causa de corrupção, por terem abandonado Deus, por terem seguido o seu próprio caminho. Mas o tempo todo diz: no tempo que Asa reinava em Judá, em Israel levantou-se o rei tal, mas caiu, porque fez isso e caiu. Daí levantou-se o rei tal, não seguiu os caminhos do Senhor e caiu. Asa continuava no poder, Asa continuava governando. 41 anos Asa governou. E nesse período em Israel trocou de rei o tempo todo, por causa da corrupção. E no tempo de Elias, estava no poder Acabe em Israel. Diz a Bíblia que foi o mais corrupto, foi o que mais aborreceu Deus, foi o que mais fez coisas contra Deus e contra o povo. E casou com uma mulher maligna, que o influenciava. Ele era influenciado por uma mulher chamada Jezabel, que tinha um pensamento maligno, que mandou matar os profetas de Deus. Eles mandaram matar os sacerdotes de Deus. A que ponto chegou esse rei? Então vocês perceberam agora o que Elias ia enfrentar? Elias chegou para Acabe e disse: Acabe com isso. Não, chegou para Acabe e disse para Acabe: eu vou decretar que vai haver uma seca, e enquanto eu não falar para chover, não vai chover mais. Ele só falou isso para Acabe, porque naquele tempo eles não dependiam de Deus, não é? É que nem agora que teve essa pequena seca, essa pequenininha seca. Aquela seca lá nem garoava, nem tinha orvalho. Foi uma seca completa, você imagine, nem orvalho tinha. Por causa do que o profeta disse.
Mas os homens, a princípio, eles não achavam que a chuva vinha de Deus. Eles não achavam que Deus governava as nuvens. Então eles continuaram vivendo normalmente, achando que logo ia chover. Daqui a pouco é a primavera, vem a chuva. Daqui a pouco vem as chuvas de verão. Vamos fazer as danças da chuva e virá a chuva. Vamos orar para os deuses tais que vai chover. A previsão do tempo diz o quê? Lá no futuro vai chover. Ainda tem muitas pessoas que acreditam na previsão do tempo e não entendem que é o que Deus fala, que é o que os homens de Deus falam. Que o governo está na palavra de Deus. Amém? Então os homens a princípio não ligaram, mas a coisa foi ficando feia. E Elias se tornou inimigo público número 1 do rei Acabe e de Jezabel, por causa da desgraça que estava acontecendo por falta de chuva. Enquanto isso, Deus fez o quê? Rapidinho contando aqui. Pediu para Elias se esconder, se refugiar na beira de um rio. Não faltou água para ele. E quando todo mundo estava em necessidade, Elias tinha água do rio. E era alimentado por corvos. Corvos são os animais mais egoístas que existem. Deus escolheu os corvos para mostrar sou eu que estou alimentando. Eu alimento, não importa, nem que eu alimento do jeito que eu quero. Eu mando ir o alimento, eu mando ir o recurso. Eu que governo essas coisas. E eu uso as coisas mais improváveis. Eu uso os corvos, que são egoístas. Nem os próprios filhotes gostam de alimentar. Mas vai lá, corvos, vocês vão alimentar Elias. Você está entendendo? Como Deus quer que a gente tenha fé nele. E que ele manda até os corvos alimentar as pessoas. E continuando. Mas o rio secou. Porque a palavra de Elias era poderosa, mandado por Deus, cumprindo a palavra de Deus, o rio secou. E aí Jesus vai mandar Elias buscar lá em Serepta, falar com uma viúva pobre, que tinha um filho. Não mandou falar com uma pessoa rica, com um comerciante, né? Não, vai lá. Já estavam para morrer de fome, já não tinha mais o que comer. E ainda Deus vai fazer com que aquela viúva pobre, já sem comida, né? Tirasse o seu alimento e alimentasse o profeta. Veja como é que Deus age, né? Vem de onde você menos espera. E aquela viúva nem era de Israel, nem era do povo de Deus, era uma estrangeira. Vem de onde você menos espera, só porque o nosso alto refúgio é Deus. E vem de onde você vai vir, de onde você menos espera, só que só tem um refúgio, que é Deus. Isso tudo para que a tua fé seja inabalável, Elias, para que seja inabalável a tua fé, essa viúva vai te alimentar. E aí Deus alimentou a viúva, alimentou o filho. E tudo deu certo. Mas o filho da mulher morreu. E o profeta pensa assim, puxa Deus, eu estou aqui. E essa desgraça acontece. Morre esse menino. E agora? E aí, resumindo, né? Deus quer que Elias ressuscite o menino. E Elias ressuscita aquele menino. Amém? Não tem, quando Deus está conosco, não tem desgraça. Quando Deus está conosco, as coisas mais improváveis acontecem para testar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Porque Deus quer que a gente seja guerreiro, que não tenha medo de nada. Amém? Então aconteceu tudo isso. E Elias então... Mas aí vamos já para o finalmente da história. Então agora Elias vai falar com Acabe. Ele vai acabar agora com a seca. Vai acabar com a seca. Vai falar com Acabe, que é o rei maldoso lá. Só que lá ele vai reunir os sacerdotes do rei
que são os sacerdotes puxa-saco, né? Que fala tudo que o rei gosta que fale. Fala que está tudo bem, né? Que Deus está com ele, que está tudo certo. Que é o sacerdote vendido. E aí então vai propor, né? Que vão levantar um altar, preparar o altar e vai desafiar os sacerdotes do rei. Vamos ver então qual Deus é o maior. Os deuses de vocês ou o meu Deus. Vamos ver quem vai mandar fogo do céu aqui para queimar as ofertas, os sacrifícios. Desafiou. Eles aceitaram o desafio, né? E ficaram lá um tempão, né? Dançando. Diz que eles dançavam manquejando. Não sei como é que é isso. Eles dançavam meio manquejando na frente do altar. E todos os profetas, todos os sacerdotes de Baal, pedindo para os demônios, pedindo para os deuses deles, para o fogo descer do céu. Diz que Elias até zombou deles. Dizendo, ó, Deus de vocês não são fortes? Então por que não está mandando fogo? Bota fogo aí. Capricha, trabalha mais, dança mais, pula mais, grita mais. Por que não desce o fogo? Então chegou a vez de Elias, né? E é muito interessante, né? Elias todo mundo conhece essa parte da Bíblia que Elias fala assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração, e que é o Senhor Deus que vai fazer esse povo voltar o seu coração, porque ele está com o coração desviado. Então caiu o fogo do Senhor, caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só existe um alto refúgio. Só existe um alto refúgio. Aleluia! Aleluia! Aquele povo precisava de raios, trovões, né? Ventos fortes. Precisava dessas coisas. Fogo descendo do céu. Porque eles eram menores do que vocês. Vocês não precisam dessas coisas, né? Mas vamos lá. Com tudo isso, então, Elias fez tudo isso. Aí o povo se revoltou ali, Elias aproveitou e mataram os sacerdotes de Baal. E aí Jezabel ficou sabendo e começou a vasculhar todo o reino à procura de Elias para matá-lo. E aí então ele vai fugir e vai pedir para Deus tirar a vida dele. Ele fala assim: Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Tira a minha vida. Na verdade, ele saiu da vontade de Deus, parou de seguir a palavra de Deus, porque Deus não mandou ele fugir dessa vez, Deus não mandou ele se esconder, mas ele fez isso por conta. E ele começa a se sentir culpado. Tipo, eu não sou melhor que meus pais. Porque talvez ele pensou: eu falei, parou de chover. Eu falei, voltou a chover. Aí eu mandei descer fogo do céu, desceu. Eu sou muito santo. Eu sou poderoso. Não é? Começou a entrar um orgulho. Ele achar de repente que era ele que era bom. Daí de repente acho que Deus colocou no coração dele: está indo para o caminho errado. E ele começa a pensar: eu não sou tão bom que nem meus pais. Eu sou que nem meus pais. Eu não sou tão bom assim. Começou a entrar um julgamento nele. Não é porque Elias era bom, é porque Deus era bom. Não é porque nós somos bons, é porque Jesus é bom, é porque Deus é bom. Se nós começar a pensar que está fazendo, que está acontecendo porque nós somos bons, se prepare, você está entrando numa caverna. Você vai ficar triste, você vai se sentir inútil, porque não se trata de nós. Se trata de quem Deus é. E de quem nós somos nele, não em nós mesmos. Elias, então, entrou em depressão. Deus mandou o anjo, deu o pão, caminhou 40 dias. Era para ir no monte de Horebe, o monte de Deus. Mas ele entrou numa caverna, bem pertinho do monte. Pessoal, às vezes, o monte está aqui, a caverna está aqui, né?
Tem dia que eu estou no monte, né, na presença de Deus. No outro dia eu estou numa caverna. Tá, e aí o que aconteceu? Disse Deus, sai para fora. Deus tirou ele de lá? Não. Deus falou só, sai para fora. Você está livre. Você está liberto. Para que esse medo? Sai para fora. Não fique preso. Você é livre. Aleluia. E põe-te nesse monte perante o Senhor. Sai para fora. Se põe perante o Senhor. Se coloque perante mim. Eu sou o teu alto refúgio. Só que aqui é interessante que, resumindo, né? Soprou um forte vento, deu uns terremotos lá. E aí, finalmente, Elias resolveu sair da caverna. E diz que daí, para se proteger, ele colocou tipo uma capa assim, para se proteger. Olha o medo, achando que uma capa protegeria ele. Tá vendo? Você acha que uma capa vai te proteger? De alguma coisa? Você acha que uma máscara te protege? Você tem o Deus que você tem o Pai que você tem. E você acha que uma máscara te protege? Eu não estou dizendo para você não usar a máscara, tá? Porque a gente não pode escandalizar o mundo. As pessoas que não têm a mesma fé que a gente tem. Não é? Não estou dizendo para não usar a máscara, estou dizendo que não é ela que vai te salvar. Não é? Então Elias estava com medo ainda, pôs uma capinha ali para sair. E aí, o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho. Isso é no versículo 15, tá? Eu estou pulando aqui, mas se alguém quiser acompanhar depois, lá no versículo 15, né? 1 Reis 19, versículo 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, viu o que Deus disse? Vai, volta pelo teu caminho. O teu caminho, volta para o teu caminho. Volta para o teu propósito. Volta, não se desvie dele. Volta para o teu sonho. Volta para aquilo que você quer realizar. Volta para aquilo que Deus tem para você. Volta. Volta, só volte. Se firme no teu caminho. Se firme no teu caminho, porque Deus é contigo. Deus está contigo. E o Senhor lhe disse, chegando lá, onde você tem que chegar, onde você vai chegar, unge a Azael, rei sobre a Síria. Você quer morrer numa caverna, mas Deus quer que você vá lá e unja o próximo rei da Síria. Veja as coisas grandes que Deus tinha para Elias, não é? E ele achando que já tinha acabado. Porque tinha uma mulher perseguindo, querendo a morte dele. Porque tinha uma doença perseguindo. Porque tinha um vírus perseguindo. Porque tinha... Pessoal, pelo amor de Deus, né? Então Deus mandou ele ungir o próximo rei. O próximo, ungirás o rei de Israel. E também a Eliseu, que ungirás profeta em teu lugar. O teu caminho não acabou. Você vai ungir reis. Você vai ungir profetas e sacerdotes que depois ocuparão o seu lugar. Amém? Os teus filhos, os teus descendentes, não é? As pessoas que você vai conhecer, que Deus vai colocar no teu caminho. Amém? Você vai ungir reis. Vai declarar sobre a vida dessas pessoas. E agora, para concluir, Elias era sacerdote, profeta, e tinha os reis, Acabe, o rei Asa, não é? Era dividido. Deus falava com o sacerdote falava com o rei executava. Mas agora não tem mais essa divisão. Em Cristo Jesus, nós somos reis e sacerdotes. Nós somos reis que falam com Deus, que estão na presença de Deus e ouvem diretamente
a palavra de Deus, andam nela e executam a palavra de Deus. Executamos a palavra de Deus. Aleluia! Executivo. Aleluia, glórias a Deus. Reis e sacerdotes. Amém? Aplauso para esse Deus soberano. Aplauso para esse Deus que é amor. Aplauso para esse Deus que nos chama para voltarmos ao nosso caminho. O nosso caminho é Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe, que vocês tenham uma boa semana. Firmes no caminho. Glórias a Deus. Aleluia! Preso estava em vergonha e dor, sepultado em meu temor, veio até mim e te conheci. Sem vigor era o meu viver, minhas falhas tentei esconder, veio até mim e te conheci. Chamou meu nome, da sepultura ali me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura ali me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Sua graça me resgatou. Liberdade é tudo o que sei. Eu renasci quando te conheci e chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei. Preço foi pago, o meu pecado, tua glória rompeu as cadeias. Estava órfão e sem abrigo, agora sou rei sacerdote. Estava quebrado, tu me curaste, o teu amor é o ar que eu respiro. Tenho futuro, agora quando chamou meu nome, da sepultura livre me fez. Glorioso dia, da escuridão me libertei.